Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E essa carinha feia é porque o SP500 rompeu o topo ontem, então foi um dia motivado aí, uma bela de uma barra, e o nosso Ibov foi para baixo, né? Então decepcionando. O dólar ainda deu uma ajudada e foi lá testar os 5.400, chegou naquele alvo que a gente queria e agora vamos ver como é que ele reage, porque ali é uma região importante de compra, até porque os DIs deram uma paulada para cima, fechando ali nos 12%, conforme esperado, ou seja, o mercado falando para o Banco Central que ele está de acordo com a alta de juros, né? Então, assim, o conjunto da obra continua bom para o mercado internacional e ruim para o Brasil. Não é o fim do mundo, né? Mas nós podemos ter aquela correção lá para chegar nos 130, 132 mil pontos, né? Então é por isso desta carinha, né? Hoje não temos aí grandes notícias importantes, né? Então deve ser um dia mais tranquilo depois da movimentação de ontem. Ontem tivemos uma movimentação forte, né? Tanto no Brasil para baixo quanto nos Estados Unidos para cima. Então hoje podemos ter até uma ressaca. Não adianta ficar dando morro em ponta de faca, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve também lá no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente, pegar essas operações aí. Ontem deu, de novo, operação maravilhosa no índice, vou falar sobre índice. Vou falar sobre isso, né? Aliás, os bancos também começaram a entregar rapadura, então isso daí ajuda a queda do índice, né? Mas, se você quiser operar com a gente aí na sala ao vivo e ter acesso a tudo isso, é a carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando o mapa de calor do mundo aqui, bem esverdeado, né? E então, inclusive aqui a Ásia deu uma acelerada, a China e tal, né? E o Brasil mais fraquinho aqui, né? Até que não caiu tanto porque o dólar corrigiu. E o SP500 bem esverdeado, né? Principalmente essas FANGs aqui, olha, Nvidia com 4%, Apple quase 4% também, Meta também quase 4%, então assim, foi um dia realmente importante ontem. Agora indo para os gráficos, nós temos aqui o VIX comportadinho, né? Então teve um dia de baixa ontem, ou seja, alinhado, né? Sem divergência. Os juros, ontem já deixou uma sombra aqui para cima, né? Esses juros aqui estão para baixo, né? Não tem o que discutir. Então foi só uma pequena volatilidade, mas não tem problema. A mesma coisa aqui na Europa, né? Então também deu uma reação aqui, mas é para fazer um topo mais baixo, não tem problema aqui. Indo para o SP500, né? A estrela do dia olha só que barra aqui, que rompimento de topo histórico, né? Ou seja, isso daqui pode ser o início do tal do blow off top, né? Isso daqui abre a porteira para o nosso alvo lá de 6 mil pontos agora. Lembra que eu tenho falado, o primeiro alvo era no 5.600, né? Ele chegou no 5.600 e ficou aqui brigando todo esse tempo. E agora o próximo alvo é nos 6 mil pontos, né? Acredito bastante que pode ir lá até prova em contrário. A Nasdaq também fez uma reação importante, né? Então rompeu esta linha de tendência aqui e que estava fazendo afunilamento e veio direto exatamente para essa região aqui dos 19.900, aonde agora está brigando, né? Eu acho que rompe isso daqui e se romper, esse negócio vai testar topo e fazer igual o SP500. O Dow Jones continua para cima, uma bela de uma barra, topo histórico e está andando, está voando na verdade o Dow Jones, né? O Russell 2000 também abriu com um gap de alta aqui e já veio testar esse topo. Se romper esse topo, ele abre as portas para uma alta ainda maior, né? O próximo alvo vem aqui para 245, que é este topo aqui, né? Então, é importante esse movimento aqui do Russell 2000 também. Indo para a Europa, aí nós temos o DAX alemão, que fez ontem também uma bela de uma barra de alta, né? Rompeu o topo histórico aqui e hoje está fazendo aqui uma correçãozinha, né? Vamos torcer para ele não fazer como ele fez aqui, né? Devolver tudo isso daqui. Mas de qualquer jeito, olha, nós temos esse fundo, tem um fundo mais alto, estamos no topo histórico, para acreditar que o negócio vai continuar subindo, né? O Reino Unido também ontem fez uma barra de alta, hoje, mas está consolidado ainda, né? E até a França, olha só, fez um belo de um gap e uma barra de alta aqui, né? Então, como eu disse,
a França precisa romper 7.650 aqui para fazer uma reversão de tendência. Pega a prova em contrário, ela está para baixo. O Japão também, olha só, ontem abriu com gap de alta e hoje também gap de alta aqui e chegou nessa região aqui desses fundos, né? Então vamos ver agora como é que reage aqui, né? Se conseguir vencer isso daqui, vem para essa outra região dos 39. Mas o Japão até que está resiliente aqui, porque eu pensei que ele ia cair mais e mais rápido. Então, até prova em contrário, ele está se recuperando. E a China foi aqui uma surpresa, né? Olha só. Ontem uma bela alta, hoje também uma alta e chegou aqui nesse ponto de decisão, né? Se conseguir romper esse topo aqui, um abraço, reverte a tendência e aí realmente começa a fazer uma perna de alta, né? Surpreendente. Os mercados emergentes, aproveitando tudo isso daqui, tá aqui testando esse topo, né? E aí, lembrando, né? Além da China, nós temos aqui a Índia, que rompeu o topo histórico também, né? Tá muito forte a Índia. E a Argentina também, não preciso nem falar, né? Já tinha rompido o topo histórico e continua fazendo altas aqui. Já o nosso Brasilzinho, né? O EWZ, ficou aqui no mesmo lugar, né? Então, nós ainda temos a esperança disso daqui ser um fundo e segurar e tal, né? Isso aqui pode ser muito alicerçado aí no dólar, né? Então, com essa diferença dos juros que ficou agora, um spread aumentou em 0,75 entre os Estados Unidos e o Brasil, nós podemos ter o dólar trabalhando ali naquela faixa dos 5.400, pode até perder os 5.400, né? E aí isso daí ajuda o EWZ. Eu não estou apostando muito nessa perda dos 5.400, né? Por várias razões, mas se perder, quem manda é o gráfico, né? Quem sou eu para duvidar? Indo para o petróleo, olha só, o petróleo hoje fazendo uma reação também, né? Apesar da Petro estar para baixo, as petroleiras aí em geral estão para baixo, né? O petróleo aqui está reagindo. Mas essa ainda é uma reação numa tendência de baixa, né? Então isso daqui é repique e agora ele está perto daqui do 75, que é a zona de fundo que ele tinha perdido, né? O minério de ferro continua nessa consolidação aqui para cair mais, né? E o ouro ontem fez uma bela de uma barra aqui e hoje rompeu o topo. Então o ouro já trabalhando acima dos 2.600 dólares. Então é o que eu digo, né? Se não tiver nenhum crash, nada de estranho ou radical, né? Nós vamos ter esse ouro aqui indo para 3.000 dólares tranquilamente, tá? Tô falando Douro, porque eu vivo aqui no Douro, né? É o rio aqui do Porto. A prata também, olha só, num momento bem importante aqui de decisão, se romper aqui esta linha aqui, que está nos 31,40, esse topo aqui vai ser ignorado, tá? Já deu a compra aqui, essa prata tá bem legal, tá? O DXY, vamos lá. DXY, olha só, uma barra de baixa ontem, tá realmente perdendo força aqui o DXY, né? Então, o corte de juros aí de meio ponto pesou bastante, né? E se os outros bancos centrais não acompanharem essa intensidade de corte, o dólar fica fraco mesmo, né? E quem reagiu foi o Bitcoin, né? Olha só, 2 dias seguidos de alta, ele já está voltando aqui para os 65 mil dólares, já espetou 65 mil dólares hoje, né? Então, quem sabe os bitcoinheiros aí começam a ter esperança novamente. E a mesma coisa o Ethereum, né? Então, o Ethereum fez um negócio legal aqui, né? Porque deixou aqui um fundo mais alto do que esse e fez esse primeiro pivô de alta aqui, né? Obviamente a gente precisa que ele limpe essa região aqui dos 2.800, né? Mas de qualquer forma já é um bom sinal aqui, né? Eu vou passar rapidamente pelas FANGs, só mostrar aqui o Yen, que isso aqui é uma coisa curiosa, olha. Apesar do dólar estar perdendo força, contra o Ien ele deu uma valorizada aqui, né? Lembra que quando isso aqui sobe, o Ien desvaloriza, né? Então, esse movimento aqui é uma divergência estranha, não entendi o que aconteceu aqui. Vamos ver o que cenas dos próximos capítulos. Vou passar rapidamente pelas FANGs porque tivemos um movimento muito forte, né? Então, olha só, a Apple, 2 dias de alta aqui, gap, né? Muito próximo do topo histórico. A Microsoft, apesar de abriu em gap e corrigiu aqui, ela está subindo, né? E ela se livrou aqui de toda essa região aqui, olha,
que era importante, né? Os 430, ela já está trabalhando aqui nos 440. A Microsoft tem tudo para vir testar topo novamente, tá? E esses caras aqui, quando começam a andar, um abraço, né? A Amazon também, olha, tá no limite aqui, aquele limite que a Microsoft já passou, o da Amazon é aqui no 190, né? Mas está querendo ir para cima. O Google, até o Google, que tinha fraquejado, olha, o Google precisa, obviamente, vencer essa região aqui dos 170, né? Mas ele está indo no bom caminho, né? Também continua subindo e reagindo aqui, entrou força compradora. A Meta rompeu o topo histórico, olha só. E essa consolidação aqui, aí eu vou te falar, se for para apostar em uma que tem a maior chance de realmente acelerar, é a Meta, né? Porque isso daqui é um rompimento de consolidação de semanal de topo histórico, né? Então, olha só a energia acumulada que tem aqui, essa Meta realmente pode andar, tá bom? E não é um call, mas é um ativo aqui que vale a pena ficar de olho, tá? Montar nesse cavalo aqui. A Tesla também, olha só, um belo de um dia de alta aqui, e ela obviamente é confusa, né? Mas desde que ela veio fazer esse fundo aqui no 184, ela já subiu aqui com todo esse enrosco, ela já subiu 30%, né? Então tá subindo, né? A Netflix também aqui, ó, ontem chegou a romper aqui o topo histórico, depois acabou fechando com um doji, mas essa Netflix aqui também é a mesma coisa que a Meta, tá? Eu acho que tem oportunidade de compra aqui nesse rompimento. E a Nvidia ainda enroscada aqui nesse afunilamento, não dá para saber o que ela vai fazer, né? O mais provável é romper para cima também, assim como as outras, né? Porque a tendência dela é de alta, tá bom? Então é isso aí, o mercado internacional forte, né? Vamos ver o Brasil agora que está na contramão. Então, começando as más notícias aqui pelo DI, né? E aí, olha só como a análise técnica funciona. Eu sou apaixonado, né? Então, nós tínhamos o DI aqui nessa tendência de alta, ele estava nesse afunilamento, né? Isso aqui chama compressão de volatilidade, né? Ou seja, todo mundo vai chegando num consenso de preço até que o consenso muda e, pum, ele explode, geralmente a favor da tendência, né? E aí ele fez esse movimento, né, forte, aí depois voltou para fazer o pullback aqui bonitinho nessa linha, e aí olha só o movimento aqui. E ontem fechou aqui com uma barra importante aqui acima dos 12, né? Então realmente o mercado está no consenso com o Banco Central e vice-versa, né? Os juros realmente no Brasil são para cima, né? Até prova em contrário. O Ibov semanal, olha só, realmente se ele fechar dessa forma, né, que está fechando hoje, uma barra de baixa aqui ruim, né, e caracteriza um falso rompimento de topo, né, isso daí abre espaço para voltar para cá, para essa região aqui dos 129, 130 mil pontos do Ibov, né. O que não tem problema, assim, se você olhar no longo prazo, né, nós estamos aqui nessa tendência de alta, então você tem aqui fundo, tem fundo mais alto, tem fundo mais alto, tem fundo mais alto, ele pode vir aqui fazer um fundo mais alto e depois seguir a sua tendência, né? Tá ok, mas no curto prazo aqui nós vemos aqui uma correção importante. Isso aqui se reflete aqui no índice, né? Então olha só que barra no índice ontem, andou aqui, na verdade, em relação aqui ao fechamento do dia anterior, andou só 600 pontos, né? Mas em relação ao dia inteiro, isso daqui andou mais de 2 mil pontos, né? Por isso que teve gente aí, teve aluno, que nem o Marcelão, que postou lá no Instagram, 2 trades de 1.000 pontos no mesmo dia, né? Uma coisa espetacular, né? E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso daí é feito, né? Aqui pelos 60 minutos, nós estamos falando disso daqui, olha, desde que ele fez aqui esse topo mais baixo e fez esse pivô de baixa, né? Nós estamos falando, agora nós viramos a cabeça para a venda e aí toda vez que vem aqui faz topo, a gente vende, vem aqui faz topo, vende, 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 vende todo dia, né? E ontem foi um dia aqui que andou pra caramba, né? Então, olha só, para quem tem dúvida, né? E por isso que a gente fala que é fundamental você escolher um lado que você vai operar. Por isso que a gente bate muito na tecla aí da tendência, né? Define a tendência que você vai operar e a gente olha para o day trade nos 60 minutos e para o swing trade a gente olha no semanal, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, os 60 minutos aqui do índice virou para baixo, começou a fazer topos e fundos descendentes, a gente fica com a cabeça só em venda, não fica procurando mais compra para day trade, entendeu? E aí, então, onde estão as vendas? As vendas estão quando faz o repique e chega numa zona de resistência e deixa um sinal, né? A gente usa bastante o 1, 2, 3 para vender, e aí é venda.
que tem risco-retorno bem interessante, ou quando perde fundo, né? E aí você também faz aí a venda do pivô de baixa, né? Então, todo dia a mesma coisa, você só fica olhando isso. Aí quando é que você vai mudar de ideia? A gente muda de ideia a hora que rompeu o topo aqui, aí fala, bom, agora esse negócio virou para cima e aí vamos voltar a comprar. Mas, por enquanto, estamos trabalhando só venda, e eu vou mostrar aqui nos 15 minutos essas vendas de ontem, né? Então, olha só que parecido aqui, né? Nós tínhamos tido... aqui, neste dia, teve a venda aqui logo na abertura, ou então aqui, né? E aí andou, aí depois subiu de novo, deu uma nova venda aqui. No dia anterior tinha dado venda aqui nesse topo também, andou bem, mais de 1.000 pontos. E ontem a mesma configuração aqui de topo, deu a venda, aí andou, e aí depois fez essa bandeira aqui, e quando perdeu aqui deu uma segunda venda, até aqui, e aqui fez uma terceira venda, já era mais tarde, né? Mas de qualquer jeito, é uma venda atrás da outra, né? Não tem segredo esse negócio aqui, sempre a favor da tendência, né? Obviamente, os primeiros dias eles são mais difíceis da tendência, né? Mas depois que estabelece, um abraço, né? Então hoje, voltando aqui para os 60 minutos, o que eu vou falar? Só tem venda, né? Então, se por um acaso esse negócio aqui vier fazer um pullback aqui nesse fundo perdido, né? Na região dos 135, é uma resistência para venda. Se perder aqui e continuar, se você tiver um stop, tem venda também, né? Olhando aqui Opa, deixa eu voltar minha tela aqui para grande, né? Mas deu para ver. Voltando aqui para o dólar, olha só, o dólar chegou aqui exatamente, olha só, quanto foi a mínima dele? 5.401,50. Então, chegou lá no alvo dos 5.400 que nós falamos, né? Então, quando ele perdeu esse fundo, nós falamos aqui, olha, o alvo desse negócio aqui, e foram 1, 2, 3, 4, 5 dias aqui de queda, né? E agora, os 60 minutos, nós temos que ficar de olho aqui, porque como ele chegou aqui no alvo, vamos ver como é que ele reage aqui, né? Se ele faz uma reação como essa. Aqui, olha, nós voltamos a comprar quando ele rompeu esse topo, né? Veio aqui, aí depois compramos aqui e assim por diante, né? Então, nós precisamos, para quem quer comprar, precisa esperar um sinal. Ainda não temos um sinal claro aqui, tá? Esse negócio precisa realmente fazer um zigue-zague para cima antes de começar a comprar. Para quem quer vender, de novo, eu acho que o dólar deve segurar aqui nos 5.400 depois de ter caído aqui 250 pontos, né? Ele andou bastante. Mas isso daqui, olha, é uma perna de baixa e isso daqui é uma bandeira de baixa. Então, se perder os 5.400, daqui pode descer mais. Quem sou eu para ir contra o gráfico, né? Ele está apontando para baixo. Nós tivemos essa mudança de paradigma aí que foi os juros, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, isso pode acontecer, tá? Então, nós vamos ficar atento aqui para ver como é que ele reage a esse fundo, e se perder o fundo, aí realmente pode ter mais venda, tá bom? Não acho que isso daí acontece hoje. As small caps fizeram aqui um belo dia de baixa, né, 1,8%, mas uma vendinha difícil, né, porque estava aqui bem consolidado. Mas ontem foi um dia que acelerou para baixo, né? Então a gente vê aqui, olha, o Itaú ainda está dentro da consolidação, mas o Bradesco fez aqui uma perda deste fundo aqui importante, né? Então, obviamente, tem outros suportes aqui, né? Mas nós podemos ter uma correção maior aqui, tem venda no Bradesco para day trade, né? Banco do Brasil, esse daqui é importante porque ele perdeu essa deriva, né? E agora parou aqui, então ele perdendo isso daqui tem mais venda em Banco do Brasil, né? E é um falso rompimento de topo que é importante. A Sambi também já está virada para baixo, né? Nós falamos de venda de Sambi desde que ela perdeu essa região aqui e ela continua, provavelmente vem aqui, é venda todo dia, né? A Vale, difícil de operar, mas ela está aqui nessa região onde normalmente ela reage para baixo, né? Veja aqui que ficou aqui enroscado, depois reagiu para baixo. Acho que é bem possível que ela faça a mesma coisa agora, mas não está fácil de operar, tá? Porque tem muito gap. E a Petrobras continua caindo, né? Desde que perdeu aqui, continua caindo. Ontem foi mais um dia, é um dia de insight candle aqui, e se perder esse fundo tem mais venda, o alvo dela está aqui nos 33, né? Então, turma, é isso daí, né? Está bem claro, né? A tendência do índice não, do Brasil virou para baixo, né? E a tendência do mercado internacional está para cima. Então, não tem muita dúvida do que você tem que fazer. No mercado internacional tem que procurar compras, no Brasil você tem que procurar vendas, tá? Obviamente tem alguns ativos aí que estão se destacando em tendência de alta, né? Algumas construtoras, algumas empresas aí de utilities,
e principalmente as commodities, tá? Para quem opera commodities aí, no fim de semana eu falo mais sobre isso, né, na análise semanal, mas nós estamos com as commodities começando a reagir, começando a romper topo, né? Então, isso aí pode dar oportunidade, tá bom? Mas fora isso, tá bem claro, sem divergências e é isso, todo mundo sabe o que tem que fazer, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E para operar no método DX junto com a gente na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.